Bem-vindo ao programa do INSPIR. O INSPIR é o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, uma organização não governamental criada em 1995 pelo movimento sindical. Fazem parte do INSPIR as três maiores centrais sindicais brasileiras: a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a FS, Força Sindical, e a UGT, União Geral dos Trabalhadores. Compõe ainda a direção do INSPIR, The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, a FLCIU, Central Sindical dos Estados Unidos, e a CSA, Confederación Sindical de Trabajadores e Trabajadoras de las Américas, CSA, que congrega as centrais sindicais das três Américas. O objetivo do INSPIR é contribuir na promoção da igualdade racial e combater a discriminação no mundo do trabalho e na sociedade como um todo. Nosso programa busca dar voz aos inúmeros ativistas sindicais, de movimentos sindicais, lideranças políticas e intelectuais que militam por um país com igualdade de direitos e oportunidade para todos. Olá, estamos novamente no programa do INSPIR, seja bem-vindo. O INSPIR tem por objetivo, nesse programa, entrevistar, dialogar com lideranças do movimento negro, do movimento social, do movimento sindical, intelectuais, pessoas que discutem a questão racial no Brasil, com o objetivo sempre de promover a igualdade racial no nosso país como um todo e no mundo do trabalho em particular. Hoje o nosso convidado, Dr. Silvio de Almeida, doutor em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito do São Francisco, da USP, professor de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Universidade de São Judas. O Dr. Silvio também ele preside o Instituto Luiz Gama, que é uma importante entidade aqui de São Paulo, que tem lutado pela questão racial, na luta contra a discriminação racial, e resgata o nome de um dos mais importantes líderes abolicionistas de São Paulo e do Brasil. Doutor Silvio, muito bem-vindo aqui, um prazer ter a sua presença aqui. E eu queria começar lhe perguntando um pouco da sua trajetória. Hoje no nosso país é muito difícil, ainda é muito difícil, homens e mulheres negras que conseguem ter ascensão social e ter ascensão, inclusive, na academia. Você é professor de Direito, formado pela Universidade de São Francisco, uma das universidades das elites paulistanas. Como é que foi essa tua trajetória? Como é que você chegou a escolher o direito como profissão e como militância? Pois é, em primeiro lugar eu quero agradecer muito o convite, quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui num programa tão importante, uma entidade tão importante e que tantos serviços tem prestado para o povo brasileiro. Então, é uma honra estar aqui com você, meu caro. Falando um pouco da minha vida pessoal, eu costumo dizer o seguinte, que a minha vontade de fazer direito, ela nasceu já quando eu era muito jovem. Eu queria ser advogado, mas não sabia muito bem o que significava isso. Eis que a vida foi me empurrando, né, me levando para a faculdade de Direito, mas antes disso, eu tive um período em que eu me envolvi muito com música, com arte, eu sempre gostei muito disso. Toquei durante muito tempo, estudei música, desenho, ou seja, tive uma vocação muito grande também para as questões artísticas. Mas nunca abandonei a ideia de fazer direito. Agora, em relação à minha família, a família negra, né, que conseguiu algum tipo de estabilidade, o que não é comum. O meu avô, ele foi servidor público estadual, ele trabalhou na Universidade de São Paulo, ele era o que chama de bedel da Faculdade de Odontologia da USP, e com isso conseguiu dar um mínimo de estabilidade entre as minhas tias, meu pai. E o meu pai, ele foi jogador de futebol. Meu pai foi goleiro do Corinthians, né? Foi goleiro do Corinthians no final da década de 60. Qual o nome dele? O Barbosinha. Meu pai, quero mandar um abraço pro meu pai, querido. Tá bem, tá ótimo. E, assim, mas numa época que o futebol, ele não era
ele não era tão bem remunerado como é hoje. Ficava tudo na mão dos ficava cartolas, tudo na né? mão dos cartolas e os jogadores. E meu pai era uma posição ingrata para os negros, né? Dentro do futebol. Meu pai era goleiro, né? Então sempre existiu esse mito, né? Que advém do racismo também, né? Dizer que os goleiros negros, que os negros não seriam bons goleiros. O que é absolutamente mentiroso, né? Até meu apelido do meu pai, Barbosinha, por conta do Barbosa, da seleção de 50. Depois tivemos outros goleiros, inclusive um em atividade, que é um dos melhores goleiros da história do Brasil, que é o Dida, que hoje joga no Grêmio, né? Então, enfim, e tudo isso me levou a ter uma instabilidade para conseguir se estudar. Sempre gostei muito de estudar, sempre quis estudar. E a minha família também é uma família muito... Essa questão racial sempre foi muito forte, essa discussão da negritude, da afirmação enquanto negro, de não abaixar a cabeça, de não se... Sua família é de São Paulo mesmo? De São Paulo. O meu pai é de São Paulo, estado de São Paulo, minha mãe é de Jaú, e o meu pai é de São Paulo mesmo, paulistano, ali na região do Bom Retiro. Então isso me impulsionou para os estudos e, enfim, me formei em Direito, depois me formei em Filosofia também, fiz faculdade de Filosofia, fiz mestrado e terminei o doutorado e agora faço pós-doutorado na Universidade de São Paulo também. Como é que é para uma pessoa uma pessoa negra e com essa trajetória frequentar uma das escolas que é um dos espaços privilegiados da elite paulistana, né? A Faculdade de São Francisco, Largo de São Francisco, estudaram governadores, senadores, presidentes da República. Como é que foi essa vivência dentro de uma universidade da elite paulistana? Lá eu fiz meu doutorado, né? Assim, olha, eu sempre costumo dizer, é a solidão, né? É você estar sozinho, né? Discutir os seus temas de maneira isolada, se bem que hoje na Universidade de São Paulo, você, dentro da Faculdade de Direito de São Francisco, tem algumas pessoas que discutem essa questão. Essa questão, ela não é nova, né? Ela está sendo colocada de outras maneiras, de outras formas. Mas no Lago de São Francisco, por exemplo, a gente tem a professora Eunice Prudente, né? Professora negra, Lago de São Francisco, que discute essa questão racial, inclusive com pioneirismo. Outros professores também discutiram. Mas em relação ao alunado, é uma solidão, né? É você estar sozinho, você não se identificar com as pessoas, elas não têm a sua vivência, não têm a sua experiência de vida. Então, duas coisas podem acontecer. Ou você se integra a custo da sua identidade, a custo da sua vivência, da sua vida, da sua experiência pessoal, ou então você parte para o conflito, né? O que também torna a sua vida muito difícil, né? Então, a única forma de você, acho que, viver num ambiente desse é você saber que ali é um ponto de partida para coisas muito maiores, né? Acho que é isso que eu carrego na minha... A sua tese, Silvio, foi sobre a questão racial ou outra questão? Não foi. Assim, foi uma escolha que eu fiz. Eu sempre, ao pensar na questão racial, sempre pensei que a questão racial ela vai muito além da questão racial. O problema do negro é o problema do mundo, ou seja, nós temos uma sociedade que é estruturada em cima do racismo, em cima da discriminação, em cima dos preconceitos. E isso tem um sentido. E o sentido, para entender isso, eu acho que o espírito trabalha muito com essa questão, é entender como se organiza o trabalho na sociedade. Ou seja, a organização do trabalho e da economia, não só do Brasil, mas do mundo, tem como um componente essencial para o seu funcionamento o racismo e todas as outras formas de discriminação. Então eu resolvi que seria necessário, para poder discutir a questão racial com profundidade, com inteligência, entender a profundidade e a essência das estruturas que constituem esse mundo. Então foi isso que eu fui estudar filosofia. Então minha dissertação de mestrado, eu estudei um autor húngaro, né? que é chamado, um autor muito famoso, né? Um dos grandes filósofos do século XX, chamado Lukács. Jorge Lukács. Então, minha tese é o direito, história e consciência de classe, já querendo entender como se dá essa ideia da formação da subjetividade e que vai levar também a questão da negritude, né? O negro não funciona dentro da totalidade social. E já o meu doutorado é sobre um autor também muito importante, filósofo, Jean-Paul Sartre.
Eu estudei Sartre. Sartre, direito e política. É o existencialismo, o marxismo. Então eu quis me apropriar desse discurso. E agora no pós-doutorado eu quero amarrar essas questões e agora para tratar uma especificidade da questão do negro, eu estou tratando da subjetividade jurídica, como é que se forma a ideia do sujeito de direito. Né? Nesses 3 autores, vou amarrar minha tese, meu mestrado, né? Que é Sartre, Lukács e Althusser, que eu quero entender como é que se forma a subjetividade. E aí para cair na questão racial. Tem alguns artigos sobre a questão racial, mas eu acho que eu tenho que me apropriar das grandes questões do mundo. Você coloca aí, Silvio, uma coisa que, na minha opinião, acho que é fundamental, é que nós, negros, começamos, talvez mais recentemente, discutir a formulação do pensamento na academia. Então, né? Então, a gente está na academia, discutir a formulação do pensamento, porque o pensamento sempre é formulado a partir de um olhar de classe e tal. Eu queria voltar um pouco numa questão que você colocou, dessas relações dentro da academia. Você acredita que a academia ela teria um pouco função também de procurar branquear o negro que vai para a academia? Ela tem um pouco esse papel? A academia é um espaço de branquidade, né? A academia é um espaço de brancos, onde os brancos, eles sempre, a partir da academia, legitimaram a sua dominação racista. Então, é muito comum que o negro, ao entrar na academia, ele se veja tentado também a abandonar a sua própria identidade, coisa que não é possível fazer. Mas você sempre pega uma fatia branqueadora, né? Que vai te branqueando e vai, portanto, colocando você em contato com questões que não são questões atinentes à sua própria condição. A tentação é muito grande se fazer isso. Então, a academia, de fato, para além da questão racial, é um espaço de legitimação das formas de dominação, das formas de opressão, das formas de exploração. E a nossa grande luta enquanto intelectuais negros, e eu coloco certamente nisso, Ramatiz, é estabelecer aquilo que já disse aquele autor italiano Gramsci, né, que é a luta contra-hegemônica, né? É fazer o debate, transformar a intelectualidade ou as questões acadêmicas em instrumentos de luta contra essas formas de dominação e de exploração. Ô Silvio, tem uma outra questão que eu acho que me parece que é bastante pertinente para as pessoas que estão na academia e que discutem, as pessoas negras que estão na academia, que é o retorno. Normalmente a academia tem esse papel. Você vai lá, você produz na academia, a academia se apropria daquilo e aquilo fica ali para ser reciclado porque tem acesso a isso. Um dilema que nós negros que fomos para a academia, que procuramos elaborar o pensamento, é como é que a gente retorna isso para a nossa comunidade, a nossa produção acadêmica. Como é que você vê isso? Você acredita que tem dado conta de trazer esse retorno para a população negra, para o nosso povo, daquilo que você conseguiu avançar na academia, compreender, aprender na academia? E é muito difícil dar esse retorno, voltar para o nosso povo e falar, olha, isso aqui está sendo produzido e, lógico, com uma linguagem adequada, né, que não uma linguagem acadêmica, né, traduzir essa produção acadêmica para a nossa população de maneira a instrumentalizá-la? Mais do que a linguagem, eu acho que é ação. É ação. E quando eu falo de ação, de linguagem, acho que eu quero significar o seguinte, quero dizer o seguinte, falo da minha vida pessoal, da minha atuação. Eu acho que o único sentido de eu ser um acadêmico negro é eu estar dentro das lutas que já estão constituídas pelo movimento negro. E talvez não na figura daquele intelectual que vai dirigir as massas e vai dizer qual é o sentido que deve ser feito, mas me colocar também dentro desse próprio movimento para tentar entender e talvez, e aí eu acho que para isso que serve a academia, para isso que servem as teorias, para ampliar o horizonte das pessoas em termos de ação prática, ou seja, demonstrar que o mundo vai muito além daquilo que a gente está vendo. E que, do ponto de vista teórico, racional, é possível construir novas formas de ação e novas possibilidades de mundo.
Então esse é o papel do intelectual. E do intelectual negro é demonstrar que existe a possibilidade de se pensar o mundo, de se construir o mundo, o que só se faz na ação e no interior da ação, para além do mundo construído pela visão branca, racista, né, e discriminatória da sociedade. Então esse é o papel do intelectual. Um intelectual que não exerce a função e que não tem esse papel, né, no interior dos movimentos sociais, dos movimentos políticos, de ampliar o horizonte, ele certamente não traz retorno algum e simplesmente é um sujeito que fica legitimando as estruturas que estão aí na sociedade. Ele tem a sua ascensão pessoal, resolve o seu problema pessoal, mas o seu coletivo... Ilusória, né? Ou seja, é puramente ilusória. Ou seja, ela não resolve, né? Pensa que resolve. Pensa que resolve, porque eu digo que eu acredito que eu só me sinto confortável, não sei se essa palavra, acho que nunca se sinta confortável na academia, mas eu só me sinto inserido no mundo acadêmico porque, ao mesmo tempo, eu estou inserido numa série de lutas que não são minhas apenas. Ou seja, quando eu estou na academia, eu tenho certeza, quando eu estou na sala de aula, quando eu estou escrevendo alguma coisa, participando de um debate, eu sei que eu não estou falando por mim, né? Eu estou falando, eu sou a voz, né, naquele momento, de muitas pessoas que perderam a vida, inclusive para que eu pudesse estar aqui. Então, essa é a ideia de responsabilidade, né? A ideia e que é uma construção coletiva. Uma construção coletiva. Então, você não está sozinho, você tem uma responsabilidade muito grande com as pessoas que estão ali e com as que não estão ali, que também nunca vão poder estar ali, porque o nosso mundo não permite isso. Então, é em nome disso que acho que a vida acadêmica deve ser feita. Bom, e aí nós entramos numa outra expressão, numa outra forma de participação, de contribuição, que é a militância mais específica no movimento, etc. Você preside um instituto, que é o Instituto Luiz Gama, e certamente ele também é um pouco resultado, ele caminha junto, pelo que eu entendi, com esse seu trabalho acadêmico. Sim, também, né? São duas pernas de uma mesma ação. Fala um pouquinho do Instituto Luiz Gama, quando nasceu o Instituto Luiz Gama, como é que ele se compõe, quais são as principais tarefas? O Instituto Luiz Gama, eu acho que é a expressão disso que a gente está conversando até agora. Ele nasceu de demandas concretas. Nós éramos um grupo de professores, intelectuais, e que queriam fazer um trabalho, cada um fazendo o seu trabalho de maneira isolada, e que se reuniram e queriam fazer uma coisa junto, mas não tinham muita ideia do que fazer. Eis que, um certo dia, um grande amigo nosso, que infelizmente faleceu há pouco tempo, João Bosco, que era a alma do Instituto Luiz Gama, né? Assim, o João, ele estava no INCRA acompanhando a reivindicação de algumas comunidades quilombolas, e eles precisavam de advogado na hora, né? E ele me ligou, eu não tive dúvida, né? Fui até lá, fui conversar, e eu percebi que o problema era muito maior do que aquele problema específico. Então nós fomos nos constituindo, nos organizando para ajudar as comunidades quilombolas a entender, né, como é que se desfiava e se desdobrava essas questões jurídicas. E aí eu entendi que talvez esse era o papel, né, de um intelectual, de um advogado comprometido com a luta social, com as discriminações, é tentar desfiar esse emaranhado, né, normativo que as pessoas muitas vezes não entendem. E aí o Instituto se constituiu para atender essas demandas. Aí foram surgindo outras demandas, casos de racismo, movimentos sociais que precisavam de uma orientação jurídica para ampliar, para vocalizar de uma maneira mais forte as suas lutas, suas demandas. E o Instituto se constituiu, até que em 2008 nós vamos formalizar a questão. Vamos formalizar isso, porque aí talvez a gente possa ajudar melhor as pessoas. Então, hoje o Instituto faz o quê? Nós prestamos assessoria jurídica, eu falo jurídica, não judicial, apenas judiciária, porque nós damos parecer, orientamos, escrevemos projetos de lei. Por exemplo, o Instituto participou agora
da organização de um evento que discute a confecção de um projeto de resolução que institui cotas na Defensoria. Estamos acompanhando também o projeto de lei que quer cotas nas universidades públicas estaduais de São Paulo. Enfim, estamos trabalhando nisso. E mais, ajudamos também a construção de projetos culturais que envolvam a questão racial, mas não direitos humanos de uma maneira geral. E participamos também de debates acadêmicos, damos cursos, né? Cursos de formação política e outros cursos também. Mas é mais voltado, então, para um trabalho jurídico, trabalho de advogados. Trabalho jurídico e educacional, né? Então, eu acho que a vertente educacional é a que nós queremos agora, o próximo ano, acho que é isso que nós vamos fazer. Nós queremos ampliar isso e fortalecer cada vez mais isso. Educacional seria preparar cursos? Preparar cursos, nós temos alguns cursos, nós temos inclusive uma parceria com o Centro de Pesquisa 28 de Agosto, né, que é ligado aos sindicatos bancários e que nos auxilia bastante a ter a estrutura necessária para poder dar esses cursos. Cursos na área jurídica, mas cursos também de formação política e outros cursos também ligados à área de arte e cultura. Que nós queremos promover. Então essa vertente educacional é muito importante para nós e nós consideramos que é fundamental naquilo que a gente falava antes, que é a questão da luta ideológica também, né, no bom sentido, contra o racismo e pelos direitos humanos. O Instituto ele sobrevive como? Ele tem projetos com governos? Não tem? Pois é, o Instituto, na verdade, assim, as pessoas me perguntam isso. O Instituto tem um projeto hoje, né, que tem um patrocínio, mas que é um projeto, uma exposição, né, que está acontecendo aí no centro, na Caixa Cultural, que é uma exposição de fotos em homenagem a Luiz Gama, né? É isso. E depois são doações, né? E, enfim, feitas pelos próprios associados. Então a gente sobrevive, a gente se mantém dessa maneira. E com os cursos também, que nós damos os cursos. E isso é um dos motivos pelos quais a gente quer ampliar também. Então essa é a única coisa, a gente não tem subsídio governamental, isso não existe. Não, estamos lutando com o nosso coração e com as nossas forças aqui. Ô Silvio, recentemente foi aprovado, quer dizer, nesse momento está tramitando na Câmara Municipal, então quando esse programa for ao ar, pode ser que já tenha sido aprovado ou não, e pode ser que tenha sido já sancionado pelo prefeito. Um projeto de cotas no serviço público, de iniciativa de um vereador do PT chamado Reis. E esse projeto de cota é um projeto muito importante e vai na linha de um projeto que a presidenta Dilma anunciou na terceira CONAPIR, Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, do estabelecimento de cotas no Serviço Público Federal. E ela também orientou que também os municípios e estados fizessem semelhante. Como é que você vê, como é que o Instituto, como é que você em particular vê essa questão das cotas do serviço público? Olha, eu já tive que manifestar sobre isso, também por conta de uma provocação, né, de uma solicitação que me foi feita pela ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, quando resolveu apresentar um projeto de modificação da resolução que regulamenta os concursos públicos na Defensoria. E os meus estudos, o meu parecer, e do parecer que eu apresentei, fica muito claro o seguinte: do ponto de vista, são dois sentidos. Primeiro, o sentido ético-político, acho que não há mais qualquer dúvida em relação à necessidade de uma política de cotas raciais. A sociedade brasileira está mais do que preparada, não é nem para o debate que já foi feito, para a efetivação dessa política. Acho que quanto a isso não há problema. Alguns setores são resistentes, mas são aqueles setores que nós sabemos que historicamente se beneficiam do racismo. Então essas pessoas não querem perder, mas vão perder, já estão perdendo. Um dos problemas que nós temos enfrentado na nossa sociedade hoje, nos meios de comunicação, nas ruas, em vários lugares, é uma criminalização, uma demonização das religiões de matriz africana, que não é uma coisa nova, né? Isso aí vem desde da escravidão, mas é algo que parece que está atingindo uma proporção, na minha compreensão, alarmante e perigosa.
Como é que o Instituto Luiz Gama, como é que você tem visto essa situação? Você acredita que existe algum tipo de ação que podemos e devemos fazer, nós do movimento negro, a sociedade como um todo, contra esse desrespeito às religiões de matriz africana e em defesa de um Estado laico, principalmente? Perfeito. Eu vejo isso com grande preocupação. Eu acho que uma das facetas mais perversas do racismo, que é a destruição das nossas matrizes africanas, das matrizes culturais e religiosas. Eu acho que um primeiro ponto acerca disso é responsabilizar as autoridades que são responsáveis pela persecução criminal, porque isso é crime, né? Nós temos relatos aí de violência explícita, inclusive que resultaram em morte, de ações de pessoas intolerantes, que em nome da religião ou de uma religião querem destruir o outro e atacar as religiões de matriz africana. Então acho que é o primeiro passo, as entidades negras, independentemente da questão religiosa, elas devem se reunir com as autoridades, e quando eu falo autoridade, eu quero ser específico em relação ao Ministério Público, e pedir providências a respeito disso. Nós precisamos começar então, vejam, a reunir esses fatos e levar ao Ministério Público, para que o Ministério Público tome providências necessárias. O Ministério Público tem a obrigação de tomar providência em relação a isso. Embora, e acho que nós temos que dizer isso, acho que é importante, nosso compromisso tem que ser com a verdade, o Ministério Público, ele também tem se convertido em arma dessas pessoas intolerantes para atacar as religiões de matriz africana, a partir do momento em que, não entendendo os rituais, não entendendo as questões de culto, criminaliza as religiões de matriz africana, alegando crime ambiental, né, sem compreender o que de fato acontece, né, com essas religiões. Muito bem. Conversamos aqui com o Dr. Silvio, professor de Direito, presidente do Instituto Luiz Gama, companheiro de longa militância, que dialogou aqui com o programa do INSPIR, falando de diversas questões muito importantes. Agradecemos a sua presença e esperamos que em próximos programas, em próximas lutas, estaremos juntos também. Jambaka kumbi kerema, turiawe.